Boa noite. Bem-vindo a mais um Minuto de Culpeper. Já faz quase uma década que foi lançado o best-seller autobiográfico Sob o Capuz, revelando os segredos do original bando de aventureiros mascarados, os Novos Homens Minuto. Em 1975, quando o Minuto de Culpeper era novidade para o público, traçamos o perfil do autor de Sob o Capuz, Hollis Mason, aventureiro aposentado conhecido como Coruja. Quando minha entrevista original foi ao ar em 1975, a Lei Kinney ainda não tinha sido aprovada. Essa lei controvertida transformou todos os aventureiros mascarados em foragidos, criando uma atmosfera de intranquilidade em torno do assunto justiça mascarada. Achamos que seria interessante rever todo esse episódio original como uma lembrança de como o fenômeno dos heróis fantasiados teve início. Esta noite vamos conversar com Hollis Mason sobre sua autobiografia Sob o Capuz. A autobiografia de Hollis Mason revela alguns segredos dos aventureiros mascarados. Eu me encontrei com Hollis Mason em um dos seus lugares favoritos em Nova York, o Ganga Diner. Vim para Nova York com 12 anos de idade e foi fantástico para mim, por vários motivos. Meu pai foi trabalhar na oficina de automóveis Vernon, na 7ª Avenida. Agora é a Mason, certo? Agora é Mason, né? E é no mesmo lugar. Mas você não seguiu os passos do seu pai, escolheu um outro caminho. Quando eu fiz 23 anos, eu entrei para a Força Policial de Nova York. E eu acho que isso teve muito a ver com o meu avô e com os valores que ele transmitiu para mim, porque nos primeiros 12 anos da minha vida eu passei muito tempo com o meu avô. Ele sempre se esmerou em me transmitir que as pessoas do campo tinham mais saúde moral que os habitantes das grandes metrópoles. O jeito como vivem. Claro que éramos competitivos às vezes, mas ajudávamos uns aos outros. Esse foi o tipo de valor moral que permaneceu comigo. E quando eu cheguei na cidade, teve coisas que eu vi que me causaram uma espécie de repulsa. Eu demorei muito para me desvencilhar delas e, sob certos aspectos, de algumas delas ainda não consegui. Quando o hiato entre a realidade e o mundo que meu avô me apresentou como justo e bom tornava-se amplo e depressivo demais para tolerar, eu me recolhia em minha outra grande paixão, que eram as revistas pulp. Elas descreviam um mundo de valores absolutos onde o bem jamais era colocado em dúvida. E o mal, recebia, digamos, o castigo apropriado. Então foi assim que viveu sua vida? Foi o que eu tentei fazer. Hollis Mason, um jovem policial idealizador tentando dar sentido aos valores do campo do avô na cidade grande onde está morando. Tempos depois, a polícia e a sua marca de justiça já não eram suficientes para o jovem Mason. Fã há muito tempo das ficções pulp e dos gibis de heróis, Mason fez o que outros só fantasiam em fazer. Fez para ele um disfarce e saiu pelas noites como um vigilante, fazendo justiça do seu próprio jeito. O que será que influenciou Mason a agir dessa maneira? É engraçado quando se para pensar. Sabe, eu ouvi todas as piadas, todos os rumores e insinuações, mas eu tenho como líquido e certo que me fantasiei de coruja e combati o crime porque era divertido. E porque tinha que ser feito. E eu tinha muita vontade de fazer aquilo. Eu acho que isso começou para mim em 1938, lendo a primeira edição de Action Comics. Fiquei tão fascinado que não resisti e eu perguntei a um dos garotos se podia me emprestar e dei uma olhada. E aquela era a primeira edição de Superman. Nossa, fiquei impressionado. Certo, Superman foi sua grande influência e também foi para muitos garotos, mas você foi mais além. Bom, tudo mudou quando eu abri o jornal um dia e vi que os personagens haviam fugido
de seu mundo de quadricromia e invadido o ordinário e real preto e branco das manchetes dos jornais. Uma tentativa de assalto foi interrompida por uma figura que supostamente saltou para dentro do beco com alguma coisa sobre o rosto. E cuidou de desarmar os 3 bandidos e os espancou com tanta violência que os 3 tiveram que ser hospitalizados. Os jornais começaram a chamá-lo de Justiceiro Encapuzado. E assim foi batizado o primeiro vigilante mascarado. E quando eu li aquela história, naquele momento eu soube que eu tinha que ser o segundo. Precisamos chamar os nossos comerciais agora, mas quando voltarmos, mais histórias dos Aventureiros Mascarados de 1975. Obrigado por ficar com a gente. Estamos de volta com a nossa retrospectiva de Sob o Capuz e o que esses homens e mulheres significam pra gente hoje. Por que você inventou a fantasia de coruja? Eu tive essa ideia por causa de outro policial que estava trabalhando comigo. E ele vivia me chamando para tomar uma cerveja depois do trabalho. E eu sempre dizia não, porque eu queria treinar à noite para ficar pronto para minha outra carreira. E aí ele começou a me chamar de coruja. Ele estava sendo sarcástico. E eu adorei e pensei, é isso aí, coruja. Então foi assim que surgiu o nome? É, foi assim que surgiu. Depois que eu resolvi o nome, eu não conseguia parar de pensar no traje. Deve ter capa ou não? E que tipo de máscara deve ter? Finalmente, eu decidi pelo básico. Precisava de um traje que me desse liberdade de movimento, tinha que proteger o meu corpo, precisava proteger a minha cabeça e precisava proteger a minha identidade. Então eu fiz uma túnica de couro com uma malha de aço e tinha um capuz que era de couro com malha de aço também, tudo protegendo a minha cabeça. E tinha uma sunga, ela também era coberta com malha de aço. Já estava com meu cabelo coberto e só precisava de uma máscara. E eu fiz assim. Essa é a máscara. Eu prendia com cola teatral. A mesma que os atores usam para colar bigodes e barbas. Mas naquela época havia muitos aventureiros mascarados. Um mês depois da minha estreia, todas as manchetes eram sobre uma jovem mulher chamada Silhouette. Ela desmascarou um editor corrupto que lucrava com pornografia infantil. Ela deu uma surra exemplar nele e em seus 2 fotógrafos. Essa foi uma tremenda história. A partir daí começaram a surgir mais relatos. Tinha as histórias sobre um homem vestido de traça, capaz de planar. E depois veio a história sobre um homem particularmente brutal e feroz que usava uma roupa amarelo berrante. Nos 12 meses que se seguiram à dramática chegada do Justiceiro Encapuzado, surgiram pelo menos mais 7 vigilantes fantasiados. Havia a Sally Júpiter, que era chamada de Spectral, havia o Dollar Bill, o Traça, a Silhouette, o comediante e, é claro, eu. O pouco que Mason me disse ainda não estava em seu livro, por isso eu fui atrás de outras figuras do seu mundo para saber um pouco mais. Ela usava da sua sexualidade para combater o crime. Como combatente do crime, conquistou a carreira de atriz. Agora sua filha vive sob sua imagem e semelhança. Parece que a mãe ficou para trás. Nós a encontramos na sua casa para esta entrevista feita em 1975. Por que o nome Spectral? É engraçado. Muitas pessoas especulam sobre as razões pelas quais eu escolhi. E a verdade
É que eu queria alguma coisa misteriosa, alguma coisa bem marcante, sabe? Senti que ela deveria ser escorregadia. Alguém que escorregasse pelo vão dos dedos. Alguém que usasse meias de seda caras. Por isso tinha que ter um nome marcante. É tudo que eu posso falar. O que a motivou a se transformar numa aventureira mascarada? Eu vi o Justiceiro encapuzado e tive a ideia de fazer o mesmo. Era uma coisa fora do normal e eu nunca me senti muito normal. Me transformar na Spectral fazia eu me sentir muito bem. Agora a imagem da Spectral é apresentada como símbolo sexual em posters e gibis. Como você lida com essas, como eu chamo, fotografias visualmente degradantes? Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa. Sabe, eles sempre se referiram a mim como um símbolo sexual. E ainda é assim. Eu prefiro ser um símbolo sexual como esse a ser um símbolo para outras coisas que andam por aí. Jimmy Fantucci, o mafioso famoso, deve ter ouvido falar. Ele, na verdade, se entregou à polícia porque não conseguiu atirar em mim. Como eu disse, eu nunca quis mudar o meu jeito de ser. E, na verdade, nesse caso, acho que foi útil. Bom, aventureiros mascarados, ou como queira chamá-los, é puro comércio. Você sabe que esse país foi fundado pelo entretenimento. E quando eu era o empresário da Célia, a Spectral, nós usamos o seu status de heroína fantasiada para conseguir contratos lucrativos de todos os tipos. Filmes, licença para posters, gibis e tudo mais. Eram estratégias de publicidade que as empresas adotaram quase que imediatamente. Dollar Bill, no começo, era um atleta universitário do Kansas que foi contratado por uma grande loja de departamentos quando perceberam que ter o seu próprio super-herói era bem mais interessante no prospecto publicitário. Ainda assim, gosto de achar que a Célia e eu fomos os pioneiros nesse conceito. Quando você está tentando impressionar o mundo, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que tenha a capacidade de fazer o público te reconhecer. Ele definitivamente fez isso. Na verdade, eu acho que ele deve ter passado por cima de muita gente. Eu não acho que é possível julgar com precisão se heróis fantasiados são bons ou ruins para a sociedade. É como perguntar se ver televisão é bom ou ruim. É tanto um quanto o outro. Foi só quando nos juntamos que os problemas realmente começaram a surgir. Os homens minuto. Excelente ideia. Quem dera fosse minha, mas eu não posso dizer isso. Aconteceu que um dia eu recebi uma carta do Capitão Metrópole. Ele dizia que queria se encontrar para conversar sobre a formação de um grupo de heróis mascarados. De início eu achei que ele estava tentando levar a Sally para a cama. Mas então eu pesquisei um pouco e descobri que minhas preocupações eram meio infundadas, se é que você me entende. Lawrence construiu os Homens Minutos. Se não fosse por ele e pela capacidade que ele tem, eu acho que alguém na sua profissão sabe que se ninguém assistir essa entrevista, é como se não tivesse acontecido e não tem importância. Eu sabia que, sem a devida publicidade, o interesse pelos heróis mascarados ia desaparecer. Mesmo os que se vestiam como a Sally. Então eu pensei um pouco e sugeri que colocasse um anúncio no Gazette, pedindo que outros heróis mascarados se apresentassem. Foi assim que os Homens Minuto começaram. Quando você conheceu o comediante, o Coruja, a Silhouette e os outros, o que você pensou? Você ficou intimidada? Foi como um alívio? Foi uma época incrível, de muita felicidade, eu tenho que admitir. Todos nós sentimos como se fôssemos uma família, como se tivéssemos encontrado um lugar onde nos sentíamos verdadeiramente importantes e todo mundo trouxe alguma coisa diferente para os Homens Minuto. De alguma forma, quando estávamos juntos, havia uma ligação que nos fazia acreditar no que estávamos fazendo. A razão de eu falar em alívio é porque muita gente naquela época pensava que vocês eram indivíduos estranhamente anormais correndo por aí em fantasias de criança. Éramos pessoas normais e cada um pensava absolutamente diferente do outro. Alguns buscavam a fama, outros o poder. Alguns só queriam se esconder do resto do mundo, mas no final do dia, nossas diferenças não nos impediam de fazer o que queríamos e isso era o melhor de tudo. É importante dizer que nós ajudávamos muito nas regiões em que vivíamos. Estávamos tentando, de verdade, do nosso próprio jeito, fazer o nosso país melhor e mais seguro.
Vemos que Hollis Mason não é um homem que se arrepende da vida que viveu ou das decisões que tomou. Mas será que o seu código de moral pessoal basta para justificar vestir uma máscara e praticar a justiça de vigilante? Eu saí e perguntei pelas ruas para saber melhor como você, do povo, se sentia com os heróis mascarados. Não sei. Tenho muitos clientes policiais que vêm comprar o jornal, o maço de cigarros aqui comigo todos os dias. E eles me dizem que esses justiceiros encapuzados tornaram o trabalho deles mais difícil. O que eu acho deles? Eles destruíram o meu negócio, é só o que eu posso falar. Eles são os meus principais clientes. Gostam de quebrar dedos, eles acham engraçado. Eles são perigosos. Mas, por outro lado, como seria se não tivéssemos aquele tal de Dr. Manhattan do nosso lado, hein? Sei que é inconcebível pra gente agora, sabendo que nós sabemos. Mas será que se ele no Vietnã as coisas teriam sido como foram? Perder aquela guerra teria destruído o nosso país. Mais justiceiros encapuzados e as controvérsias que o cercavam depois dos anúncios de nossos patrocinadores. Seiko anuncia o primeiro cronógrafo digital de cristal líquido do mundo. Ele marca a hora, a data e apertando um botão ele se transforma num cronômetro que marca o tempo das voltas numa corrida e registra o tempo do primeiro e segundo colocados em décimos de segundos. A hora do dia mantida em memória eletrônica reaparece quando você aperta o botão novamente. Cronógrafo Seiko de cristal líquido, mais um dos maravilhosos relógios quartzo digital da Seiko. Estamos de volta. Obrigado por continuar assistindo. Mantendo o clima, a relevância dos justiceiros encapuzados, os vigilantes, continua mais do que nunca em questão. Prosseguiremos agora com a reapresentação de um programa no qual discutimos Sob o Capuz. Uma memória do original herói mascarado, o Coruja, nome Hollis Mason. Um livro que nos trouxe muitas das dúvidas que temos hoje sobre esses homens e mulheres que agiram paralelamente às leis da nossa justiça. Certamente, alguns heróis fantasiados seriam objetos de estudo fascinantes. Eu conversei com o psiquiatra William Long para ouvir sua visão profissional. Essa é uma pergunta bastante interessante. Nas prisões, eu geralmente trabalho com criminosos. Logo, a minha percepção é um tanto fundamentada. Certamente existem heróis mascarados e super-humanos como o Dr. Manhattan, que querem fazer exclusivamente o bem. Acredito que existam outros que não passam de criminosos que usam deste meio para justificar suas tendências violentas. E eu acho que os únicos heróis mascarados que oferecem perigo realmente são os poucos candidatos a sociopatas que realmente acreditam estar fazendo o bem. Por trás das máscaras, eles são como você e eu. Eles têm esperança e desejos, sentem medo, amam. Eu espero que um dia eu possa ter a chance de analisar um desses heróis mascarados. Seria sensacional. Para nós isso parece passado. Os dias excitantes dos anos 40. As pessoas ansiando por distração, famintas por histórias dramáticas. O que podia ser melhor do que um grupo de super-heróis para atuar no teatro ambulante da luta contra o crime? E num mundo cheio de super-vilões? Por que não? Havia o notório Moloch, o místico, usando um show de mágica como disfarce para espalhar sua solitária onda de terror. Mais tarde, é claro, surgiram supervilões modernos como o Grande Figura, o pequeno mestre do crime cumprindo prisão perpétua no presídio municipal. Pensa que eu sou ameaça? Não uso máscara, não tenho nada a esconder. Que tipo de pessoa faz isso? Usa máscara. Eu sou um respeitado homem de negócios. Não foi fácil achar Moloch, o místico. E, no entanto, bem, não foi tão difícil.
é que Moloch, como tantas outras figuras infames do pós-guerra, simplesmente adentrou a vida civil. Eu era muito jovem e era rebelde, como essas gangues que estão por aí hoje em dia. Quando se vive em um mundo onde as autoridades são super-heróis, para se rebelar tem que ser numa escala maior. Você tem que exagerar nos padrões. Então, se você cresce num mundo de super-heróis e quer se rebelar, você tem que virar um super-vilão. Então, eu acho que a sociedade está melhor sem super-heróis, porque assim não são mais necessários os super-vilões. Obrigado. Obrigado. Olha, acho que não durou 10 anos. Quando vieram os anos 50, a ideia do que era um herói mascarado mudou completamente. Não passou de modismo. E a moda estava morrendo, e nós junto com ela. Sally engravidou e deixou o grupo. O restante foi forçado a testemunhar perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Foi uma caça às bruxas. Todos nós fomos forçados a revelar nossas identidades a um dos seus representantes. Sou o Capitão Metrópole, um dos homens minuto. Com sorte, já que o Capitão Metrópole tinha uma ficha militar impressionante, e com o meu trabalho na força policial, ficamos os dois livres de suspeitas imediatamente. Já o Traça teve mais dificuldades por conta dos amigos esquerdistas que fez no tempo de faculdade. As suspeitas acabaram sendo descartadas, mas a investigação foi tão longa e tão cruel que eu acho que a pressão que ele sofreu colaborou para a perda de controle sobre o seu problema com a bebida, que acabou por levá-lo à loucura. O justiceiro encapuzado se recusou a testemunhar, alegando não estar pronto a revelar sua identidade para ninguém. E quando o pressionaram, ele desapareceu. E eu realmente o respeito por isso. Por causa dele, eu me tornei o Coruja. E até hoje, eu não sei quem estava atrás daquela máscara. Não é sensacional? Eu entendo que você quis sair do Homens Minuto depois de engravidar, mas foi só isso? Houve algum outro motivo para que você saísse? Sabe, às vezes você só quer seguir em frente. Eu imagino que teria ficado mais tempo se não tivesse engravidado. Mas a todo instante a vida nos dá pequenos sinais quando se sai por aí, e aquele parecia ser o momento. Em sua biografia, Hollis afirma que você foi sexualmente agredida pelo comediante. Você nunca se pronunciou sobre o caso. Ora, por que você ia quebrar um costume tão antigo, não é? Eu lhe perdoo por perguntar isso, é um repórter, mas... não. Sem comentários. Até onde o incidente entre Sally Júpiter e o comediante influenciou sua decisão de largar a máscara? Bom, teve muito a ver, assim. Eu acho que uma vez que você descobre que alguns dos seus companheiros são tão depravados e maliciosos quanto os criminosos que você persegue... tem muito a ver com isso, sim. Não passa de um boato. Você não acha que se algo assim tivesse acontecido, eu teria aconselhado Sally a prestar queixa? Ela era minha melhor cliente, minha maior receita. Eu nunca permitiria que algo assim passasse sem punição. É puro sensacionalismo. Autopromoção. Hollis Mason quer vender mais livros. O comediante se recusou a comentar. Tira esse negócio do meu rosto antes que eu apague meu charuto no seu olho, hein? Sob o Capuz é um livro fantástico. Ele é meu cliente, sabia? Eu vejo toda hora. Esse negócio de super-herói é engraçado. É uma linha muito tênue. E quando você tem alguém como o Coruja, que eu vejo como o super-herói essencial, porque por fora tem esse cara de roupa esquisita, que faz todos aqueles cabuns, mas por dentro é um tira.
Ele sabe o que é certo, o que é errado, tá entendendo? Ele não é nenhum liberal, ele é um grande homem. Então, eu não sei. É difícil dizer se essa coisa de super-herói é bom ou ruim. Pode ser bom, pode ser ruim. É difícil analisar. É interessante notar como em 1975 as pessoas estavam bem divididas com relação aos benefícios ou malefícios desses tais heróis mascarados para a sociedade. Devido aos acontecimentos após a exibição dessa entrevista, talvez a aposentadoria de Hollis Mason tenha vindo na hora certa. Vamos ouvir mais de Hollis Mason depois do intervalo. Por que tantos preferem Sunny Flush em vez de outras marcas de detergentes sanitários? Sunny Flush tem poder extra, limpa dentro do vaso e vai até o fundo. O tempo mostra que Sunny Flush com poder extra limpa a sujeira acumulada dentro do vaso e no fundo. Sunny Flush tem o poder de matar germes aos milhões. Sunny Flush limpa dentro do vaso e vai até o fundo. Compre Sunny Flush em pó ou líquido. Continuando nossa entrevista com Hollis Mason, falávamos de aventureiros fantasiados. Ele foi chamado de oitava maravilha do mundo, nosso tesouro nacional, nossa maior esperança. Porém, o Dr. Manhattan também é visto como uma aberração. Seu poder é tão grande que inspira medo não só em nossos inimigos, como também em nós mesmos. Antes de ele se tornar o radiante super ser azul de hoje, ele era John Osterman, físico, filho de um relojoeiro, um homem com amigos, amores, um simples homem de família. Um de seus amigos e, de fato, colega, com quem o Dr. Manhattan continua trabalhando, é o estimado físico e braço direito Wally Weaver. Fomos ao laboratório de Weaver e tivemos esta conversa. Eu acho que todos os tipos de heróis são bons. Eu falo dos homens e mulheres das nossas forças armadas. Eu falo de policiais e bombeiros. Eu falo de cientistas e médicos. E eu incluiria heróis mascarados no grupo que beneficia a sociedade. John Desculpe, Dr. Manhattan é algo bem diferente. De fato, eu estou escrevendo um livro sobre como ele mudou o panorama geopolítico para sempre. Essencialmente, transformando o próprio conceito de guerra em algo obsoleto. A primeira reação foi de descrença absoluta. Quer dizer, é claro que havia também exaltação, e é como se de repente Papai Noel existisse de verdade, mas também o medo. Era um medo terrível. E a incerteza que doía lá no fundo. De repente eu entendi como se sentia um carro velho quando o modelo novo saía da fábrica. Mas era mais do que isso. Sabe, eu acho que eu posso definir esse sentimento em 3 palavras. Realmente, nós fomos substituídos. E eu não falo de heróis mascarados, eu falo da humanidade. Fomos substituídos. Holly sempre teve uma tendência a ser dramático. Não há dúvida de que foi um grande choque para todos nós descobrir que algo como o Dr. Manhattan existia. Era uma coisa impossível de se conceber naquele momento, mas sempre vamos necessitar de humanidade. E por mais que a gente se expanda e cresça tecnologicamente, sempre vamos querer contato humano, não é? As pessoas sempre interpretam mal o que eu disse sobre o John. Eu não estava comparando ele a Deus. Eu não disse que ele era um Deus. Eu nunca poderia dizer algo assim. A verdade é que o John ainda é o John. Lá no fundo, ele é um homem. Pois é, pegue o que eu disse sobre supervilões serem uma resposta direta ao surgimento de super-heróis e aplique no contexto atual. Se existe um ser que pode destruir com um pensamento, então o que é mais assustador é que existe ou vai existir em algum momento um contraponto ou um adversário para esse ser.
O universo sempre encontra um jeito de equilibrar tudo. O que me preocupa é que o adversário do Dr. Manhattan aparecerá em breve. É claro que alguns desses aventureiros mascarados nunca abandonaram suas habilidades especiais e, eventualmente, com o passar do tempo, chegou um momento em que eles foram novamente queridos e até mesmo necessários. A cidade grande infestada de violência, intimidação e criminalidade desenfreada, o ambiente perfeito para uma nova geração de heróis mascarados surgir. É claro que eu falo dos vigilantes. Agora, com a Guerra Fria em alta e a presença de um super ser no comando de nossa defesa nacional, um temor crescente e um desassossego parecia tomar conta da população. Só que desta vez o povo não tem medo dos criminosos, mas de quem combate o crime. O senador Keene pensa com certeza ser a hora de acabar com os aventureiros mascarados. A nova lei por ele sugerida iria cortar as asas desses heróis fantasiados, fazendo com que deixassem as máscaras e evitando que seus atos de vigilantes voltassem às ruas. Na verdade, o senador Keene é um oportunista indecifrável. Ele não tinha ideia do que estava falando. O problema era o departamento de polícia. Se eles agissem um pouco mais como esses heróis, nós não precisaríamos de pessoas como o senador Keene no Senado, por exemplo. O que eu acho do senador Keene? Olha, eu trabalho aqui todo santo dia. E sempre que eu tiver problemas, sempre que alguém aparecer para me bater e que eu gritar por ajuda, eu não tô nem aí para quem vier me ajudar. Eu não ligo se for um super-herói ou se for um policial. Desde que alguém apareça para me salvar. Entendeu? As pessoas, em geral, precisam do herói do dia a dia. Mascarado ou não. E as pessoas que souberem diferenciar o certo do errado vão ser sempre bem-vindas. Então eu quero tocar num assunto íntimo por um momento. Você nunca se casou, por que não? Bom, obrigado. Eu acredito que se existe uma razão para eu nunca ter me casado foi porque a Sally Júpiter já estava comprometida. Eu não acredito que seja nenhum segredo que eu tinha uma queda por ela. Metade dos homens do país tinha. Quando eu criei coragem para convidá-la para um encontro, ela já estava casada com o empresário dela. Engraçado quando eu penso nisso. Eu me vestia de coruja e arriscava a minha vida dia e noite, mas convidar uma garota para sair estava além das minhas capacidades. Infelizmente, nosso casamento estava condenado desde o começo. Minha posição profissional diante da carreira da Sally fez tudo ser muito difícil. Era meu trabalho, como empresário dela, não só aceitar que os homens eram atraídos por ela, mas explorar essa atração. Lucrar com isso. Hollis foi muito importante para você. Foi alguém muito importante na sua vida, certo? Com certeza. Vocês mantêm contato hoje em dia? Nós mantemos sim. Não tanto quanto eu gostaria, isso é bem verdade. Sabe, a vida nos leva em direções diferentes, porém foram tempos realmente mágicos e nós gostamos de falar dos velhos tempos quando estamos juntos. Sabe, eu acho que eu ainda tenho a impressão de que, de algum modo, o Coruja e a Spectral vão ficar juntos um dia. Quando falamos pela primeira vez com Hollis Mason, ele acreditava que o legado que ele começou como coruja, assim como outros membros da comunidade de heróis mascarados, viveria até os anos futuros. Ele não poderia saber o quanto estava errado.
Essa foi uma visão nostálgica do colorido passado desta nação em que vimos heróis com fantasias exuberantes protegerem nossas ruas. No mundo em que agora vivemos após a Lei Keane, os heróis mascarados são tão ultrapassados e irrelevantes quanto os velhos carros em que Hollis Mason trabalha em sua oficina. Esperamos que tenha achado essa volta ao tempo dos aventureiros fantasiados esclarecedora e bem interessante. Sou Larry Culpepper para o Minuto Culpepper.